Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Atualidades Pampa. Hoje é quinta-feira, dia 12 de setembro de 2019. Nós já estamos a postos, loucos para lhe dar todas as notícias que foram importantes durante esse dia e recuperar algumas outras que replicaram também nesta quinta-feira. Loucos para saber da sua opinião, o que você está achando do programa, através das nossas redes sociais, tanto no YouTube, quanto no Facebook, no Instagram, no WhatsApp ou no e-mail. Nós estamos ligados e você passa a ficar ligado a partir de agora para saber as manchetes do dia. E a primeira delas é surpreendente: um deputado no alto da tribuna oferece R$10 mil para matar bandido. Justiça determina volta da exposição na Câmara Municipal. O Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre pede socorro. E o Internacional, no primeiro jogo da disputa da Copa do Brasil, acabou derrotado, mas para os colorados foi gostinho de empate. Política internacional, o mundo vê com bons olhos Trump e a aproximação com o Irã. Câmara aprova acúmulo de benefícios para vítimas de Brumadinho. Bom, como nós nos comunicamos com vocês através das redes sociais, como eu disse na abertura do programa, eu lá perguntei, venho de gola ou venho sem gola? E a nossa enquete pediu que eu viesse sem a tal da gola. Então, muito obrigada pela sua participação e continue participando durante o programa. Gustavo Vitorino me chamou a atenção, é o deputado do PSL. Quem é o deputado que ofereceu essa quantia? É um militar, deputado estadual pelo estado do Espírito Santo, que subiu à tribuna hoje indignado, porque uma jovem de 26 anos foi assassinada em frente à sua filha de 4 anos, como uma forma de retaliação de bandidos, de marginais. Essa moça era assediada ou teve uma relação com um bandido, membro de uma facção lá no Espírito Santo, e não aguentava mais a pressão e acabou pedindo ajuda à polícia. A polícia tentou prender esse cidadão, que reagiu e acabou sendo morto. Ela fugiu do Espírito Santo, foi morar em Minas Gerais por um tempo e agora voltou ao Espírito Santo para morar perto de seus familiares, ao que foi assassinada por 2 marginais, certamente a mando dessa facção, na frente da sua filha de 4 anos. O deputado do PSL, deputado estadual do PSL, um militar reformado, mostrou absoluta indignação com o que aconteceu e fez uma manifestação surpreendente do alto da tribuna na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Disse que pagaria do seu próprio bolso R$10 mil para que o marginal que matou essa moça fosse entregue a ele, morto. Ele disse que não queria endereço, não queria nada, queria o corpo do sujeito morto. Acho que o ilustre deputado perdeu um pouco o freio, né? Não é uma falta de decoro parlamentar? Perdeu muito o freio. Eu entendo que ele infringiu a lei. Você não pode. Como é que você vai oferecer R$10 mil para matar alguém do alto de uma tribuna? Um vídeo que está na internet, que foi divulgado o dia inteiro para tudo e para todos. Eu acho que o ilustre deputado avançou um pouco o sinal. Eu ouvi algumas versões hoje tomei liberdade de ligar para alguns criminalistas e, como sempre, a gente tem que ouvir opiniões que são contra e a favor. Alguns criminalistas disseram que sim, ele infringiu a lei. Ele ofereceu dinheiro para matar alguém. E aí é que vem a discussão. Alguns criminalistas entendem que ele não infringiu a lei porque o crime é personalíssimo. O Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execuções Penais tem caráter personalíssimo, contrário ao senso do que acontece com o direito civil. Ou seja, só quem comete o crime pode ser punido. Como a polícia não sabe quem cometeu o crime, fica, digamos assim, fica faltando a personalização. O sujeito. A personalização, perde o caráter personalíssimo a oferta dele e, portanto, seria certamente uma ferramenta na qual sua defesa, se fosse acusado, se agarraria. Então, assim, mas independente da criminalização ou não, as opiniões são em todos os sentidos, eu acho que o deputado avançou o sinal. Ele avançou o sinal. Gente, para aí. Um parlamentar estadual
pode subir numa tribuna e dizer, olha, eu vou dar 10 mil reais do meu bolso para que me trouxer o sujeito morto, o corpo dele, me entregar o corpo. Aqui que é isso? Olha aqui, Isso é barbárie. Artigo 286 do Código Penal, incitação ao crime, é incitar publicamente a prática de crime. Então, ele cometeu um crime, mas como não tem o sujeito ao qual a pessoa poderia procurar Perdeu para... o caráter personalíssimo, né? Perdeu o caráter. O caráter personalíssimo. Mas mesmo assim, você pode, por exemplo, você pode incitar o crime de forma subjetiva. Que foi o que aconteceu. Que foi o que aconteceu. Aí eu pergunto o seguinte, se tem um suspeito, imagina, tem um suspeito. Aí o sujeito vai lá, mata o suspeito, foi ele. E aí? É que a gente coloca que existem órgãos e pessoas que são responsáveis por fazer esse tipo de investigação e no momento a gente coloca o clamor popular pode ser esse, nós podemos pensar assim, mas as pessoas que nos representam e têm ciência de todo esse processo, que existe um julgamento, uma investigação, saber exatamente quem, onde, quando, a gente lembra aqui em Porto Alegre a confusão que deram dos retratos falados, onde pessoas eram supostamente identificadas em supostos locais onde aconteciam esses crimes e foram aí retiradas dos coletivos, então apanharam aquele clamor popular, aquela coisa parece bang bang, e ainda me surpreende porque o parlamentar disse, eu não quero que ele venha aqui falar comigo, eu quero ele morto. Ele não quis, então, fazer, você que tem alguma dica, alguma coisa, quer ajudar nas investigações. Não, ele falou, eu quero essa pessoa morta e quem me trazer morto ganha 10 mil reais. Pois é, eu vou até te fazer uma pergunta, Vitorino, servindo de orelha aqui, tá? Juridicamente, o meu conhecimento é praticamente nulo. É igual ao futebol, mais ou menos. Eu acho que é um pouco maior. É um pouco maior. Futebol é nulo. Não, a minha pergunta, assim, eu não entendi muito bem essa questão do personalíssimo, porque incitar o crime, incitar o assassinato é um crime. Então, na minha concepção de leigo, ele tá ali, essa figura que subiu, inclusive fardado, ele subiu fardado à tribuna, né? Queimando, inclusive, a imagem até, né, da própria instituição. Da corporação, da a Polícia corporação. Militar do Estado do Espírito Santo. Não é ele a figura a cometer o crime? No caso, nós não temos o criminoso, entre aspas, ali, de forma Sim, mas olha bem, no caso, o agente passivo, a vítima, não está identificada. Então, a alegação de que não existe a personalização da indicação. Exatamente. Por exemplo, se eu disser essa aqui no linha ar também. assim, o sujeito que bate numa mulher, estupra e depois a mata, esse sujeito merece a morte. Não existe uma personalização, entendeu? Entendi. Então, assim, olha bem, estou dando versões a você de 3 criminalistas que eu ouvi hoje e que opinaram de forma divergente sobre o tema. E a minha opinião, ele cometeu um crime. Ele foi além do que ele podia. Foi além do que ele podia. Minha opinião. Mas eu quero colocar aqui a opinião de todos os criminalistas que eu ouvi e alguns disseram, olha, não tem o caráter personalíssimo. Caráter personalíssimo eu dou um tiro em alguém, ou eu dou uma facada em alguém. Se ele dissesse, só eu João, posso ser... fulaninho de tal, que matou 10 mil reais, né, ele como não recompensa indicou para quem matar, matá-lo. então. É isso. Ele não no indicou caso, quem matar, popularmente falando, sabe disse que quem matou essa menina. A polícia não sabe. Mas aí, sabe, eu volto até o que eu falei no programa de ontem, eu vendo a repercussão disso tudo hoje. Me parece que não há ninguém favorável ao que foi feito na tribuna. Mas daí deu uma olhada nas redes. Mas eu eu vou trazer um outro ponto de vista, uma outra forma de observar isso. Vocês deram uma olhada nas redes sociais em relação à declaração dele? Não, eu olhei muitas coisas. Gente concordando, discordando. Eu vi uns 80% de gente concordando. É desse tipo de liderança que a gente precisa. É isso que a gente quer ver. Mas nós falamos esse cuidado que a população tem esse pensamento. Mas vamos falar, se todos nós fôssemos fazer justiça com as próprias mãos, se todos nós... vamos dizer, eu me acho no direito de cobrar um crime, de achar... Eu falo, a polícia existe dentro do Estado. Sim. Porque eu digo assim, ele foi desrespeitoso com o processo de investigação, porque ele desqualifica aqueles que estão envolvidos nisso, porque torna eles incompetentes. Porque eu falo, a população pensa isso, e quando matar, quando for alguém viu um crime, você vai lá e mata. A gente coloca assim, eu fiz porque fulano disse, eu fiz porque é o meu dever, eu fiz... Então, talvez as pessoas não estejam preparadas, quando a gente fala até da posse de arma, que aqui
né, a gente diverge bastante de opinião, mas também existem aqueles que vão se achar justiceiros. Então a pessoa também tem que ter o psicológico adequado para saber qual momento que ela pode entrar em ação, qual momento ela pode se utilizar daquele direito, não é qualquer um. Agora, a Ana falou no trabalho dos policiais, eu quero ressaltar o trabalho da polícia, do governo do estado, da Secretaria de Segurança, que hoje apresentou dados positivos. Ainda são altos os números de homicídio no nosso estado, mas esses números vêm caindo e vêm caindo bastante. O que menos está caindo é o feminicídio, que a gente sabe, e o próprio Ranolfo, o vice-governador, explicou que é um crime muito difícil de combater, mas que com um trabalho eles vão conseguir também combater, porque tem a conscientização da mulher chegar na delegacia, ainda tem um constrangimento e tudo mais, mas esses crimes que eles atuam na ponta, a polícia está conseguindo debelar, e nos últimos tempos foram os melhores índices de redução dos homicídios, que é onde a gente vê realmente se um país, se uma cidade ou não é violenta. Esse caso foi atípico, né? Ele não é necessariamente o que nós qualificamos de feminicídio, ou seja, ela foi morta por ser mulher. Foi uma morte por encomenda de vingança de uma facção criminosa lá do Espírito Santo. Mas assim, gente, para mim não mudava nada. Mataram uma menina de 26 anos na frente da filha de 4 anos e eu já disse aqui, eu sou favorável à pena de morte. Esse caso, para mim, seria um caso de pena de morte, mas aí eu chegar aqui e dizer, pô, eu vou dar 10 mil reais do meu bolso para quem trouxer o corpo do cara que fez isso, aí não, né? É que aí é Velho Oeste, né? É o bang-bang, é Velho Oeste. É porque aí, pontuando, a Ana citou a questão da posse e do porte das armas. Nesse sentido, esse é um problema que eu tenho em relação a quando a informação sobre isso vai à tona. Porque se tem uma coisa que o cidadão com o porte aprende, é o momento, inclusive quem menos puxa a arma é quem tem porte. É uma orientação que se tem. Eu tentei, por outros motivos, acabei não conseguindo, mas se tem uma coisa que você aprende, um dos discursos que mais me ofende nessa questão das armas propagar por aí que a partir de então teremos o acesso irrestrito às armas vendidas para fora. Mentira, isso é a maior farsa. É restritíssimo. Nem sei se existe esse termo. Mas não é assim. Você tem a sua vida devassada por Polícia Federal de uma forma que o cidadão faz questão de não puxar a arma. As provas são rigorosíssimas. Mas a arma em si, a compra da arma não é você que faz, não é assim. Você vai ali na loja e vê 2 fuzil, 3 granadas, não é assim. A arma é absolutamente chipada, cada peça, tudo é monitorado. Se desde a compra até o momento... Se a compra é legal, ela tem todo esse procedimento. Se desde a compra até o momento de você recebê-la, você passar um sinal fechado, você já está em vistas de perder o porte, sabe? Agora, a gente vai trazer algumas notícias que já foram notícias aqui no Atualidades Pampa, mas que hoje tiveram uma repercussão, como, por exemplo, a vernissagem, enfim, os cartoons que foram colocados na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre e que, por determinação da presidente da Câmara de Porto Alegre, foram retirados. Mas hoje tem mais um capítulo dessa novela, Ayrton Rocho. Dona Carla Krieg. Muito bem. Hoje ele chegou a me chamar de Kátia. Não era Magda, Dona Carla era Krieg, Kátia. quero reiterar a admiração que tenho pela senhora. Muito obrigada. Olha aqui, o nome é bonito. Independência em Risco é o nome da Nós temos aí as imagens para mostrar para o telespectador. Vamos para o caso primeiro para entender. São 36 cartunistas, são cartunistas que fizeram uma exposição com 36 trabalhos, né? E trabalhos dos mais diversos. Nós temos ali um dizendo que o Brasil não tem independência, outro dizendo que o Brasil é submisso aos Estados Unidos, outras ironias com governos anteriores e outras ironias com o presidente atual. A nossa querida Mônica Leal, presidente, e chamo de querida porque tenho a honra de ser amigo dela e admirá-la, né? Ela, no exercício da presidência da Câmara, ela retirou a exposição e ela justificou que quando ela deu a aprovação, ela não tinha se dado aos detalhes da exposição.
Então, quando ela viu materializado, ela achou que estavam ofensivas, ela justificou em relação ao presidente. Ela não negou as outras zombarias, mas especificamente ao presidente ela considerou uma zombaria. Bem, então a amostra foi fechada, ela era para ser do dia 2 ao dia 19, ela foi fechada no seu segundo dia já, mas recorreu-se ao judiciário. E a notícia nova, então, do dia, essa é a notícia do dia, a terceira vara da Fazenda Pública, através do magistrado titular, deu uma liminar para que a exposição volte e lá fique por 12 dias. Ele determinou, ele tem prazo, né? Por 12 dias ele fique lá. A presidente Mônica Leal, consultada, ela ainda não disse se iria recorrer. Não, ela já disse que não vai recorrer. Não recorreu? Essa é a última notícia. Então tu já está mais atualizada ainda, porque quando surgiu, ela disse, olha, eu vou decidir, vou conversar com a minha assessoria, né? Ela não tinha decidido, então tu já nos adianta isso também. Ela não vai recorrer. Eu peguei uma frase do magistrado que fundamenta a sua decisão. Conteúdo das charges nada mais aparenta que a simples manifestação do pensamento e da arte dos expositores. Então o juiz não achou que havia alguma agressão. Quero lembrar também que nós crescemos, cara, tu é muito jovem, mas eu peguei os meus pares de bancada mais antigos, eles pegaram, nós tínhamos muitos programas de humores que faziam gozações com o presidente, vem desde o Figueiredo. O Chico Anísio conseguiu criar uma figura caricata do presidente da época, que era regime militar ainda, né? E o fazia com muito humor e com muita inteligência. Então essas gozações nós tivemos a Dilma, acho que a última foi a penúltima, né? A Dilma foi trucidada de gozações e charges e outras também, coisas, né? Assim. O Temer mesmo, porque até ficou menos tempo, né? Mas a questão era isso tudo dentro de um local público como a Câmara de Vereadores. Era isso que pesava na discussão, não o cartoon, a charge em si, porque ela existe para todos, né? Aqueles que estão expostos. O local era inadequado. O local é que foi discutido. E eu duvido que o magistrado, se eu tomasse essa decisão, se uma dessas charges tivesse um magistrado togado em posição humilhante ou sendo desmoralizado. Eu duvido. Pegando o gancho do que o Ruschel falou, eu cheguei a pegar essa porque eu me lembro claramente, por exemplo, de um personagem do Jô Soares que andava com um cartaz dizendo abaixo o regime. Mas é pelo fato dele ser gordo, tinha aquela analogia toda. Ele fazia uma analogia, mas na verdade e depois Cacete e Planeta fez isso muito bem. Na verdade, a gente está voltando, tem a questão do local, lógico, da exposição, mas a gente está voltando ao normal. Essa histeria começou justamente quando Luiz Inácio assumiu, porque desde sempre se fez humor com o presidente. A histeria coletiva em torno da seita PT é que fez com que aí as piadas não eram mais com o presidente, era com o nordestino. Quando a Dilma assumiu, não era mais piada com o presidente. Ai, parem, estão fazendo piada com a mulher, com a idosa. Aí entra a histeria que se tem de dividir, né, em grupelhos, em pequeninos grupelhos, fica mais fácil de controlar. E agora está voltando ao normal, fazer piada com o presidente. Só que existe essa histeria também de levarem para o lado pessoal do Bolsonaro. Aí estão fazendo a piada com o... Não, é o presidente da República. Sempre teve na vitrine e sempre vai estar. No mundo inteiro, charges são feitas criticando essa coisa de lamber botas dos Estados Unidos, só mudou o desenho. Na verdade, acho até bem pobre ficar sempre nessa mentalidade. Isso é velho, isso é desde os anos 70. Começou, a gente tá voltando ao normal. Começou quando não se podia mais fazer piada, porque aí era o nordestino, era o idoso, era a mulher, era canhoto, era loiro, tenho certeza era que os caras que fizeram essas charges nas férias vão para Nova York. Vão para Nova York, é claro. Vão passar em... É a mania de lacrador, né? A presidente Mônica Leal, então, não vai recorrer, como a gente disse, a exposição de charges será reaberta na segunda-feira na Câmara de Porto Alegre. Chicão Tofani, quem é que lambe a bota de quem? Eu nunca curti muito a charge. Irã. Charge já deu quase uma guerra, já até quando um escritor inglês fez uma charge sobre Maomé, os árabes ficaram muito revoltados, sabe? Mas nessa parte do mundo, de Maomé, árabes, Alá, tudo, tem um país que ele não é árabe, ele é muçulmano. As pessoas confundem muito quem é da religião muçulmana de Alá com árabe. Por exemplo, o maior país do mundo que professa a religião muçulmana não é árabe, é a Indonésia. Então, o Irã abriu um sinal verde que o Trump tem que aproveitar.
fazer as pazes com o Irã, porque o Irã tem aquela mística toda, a Roberta fez do Israel agora, que o Irã, ele dá gariba para os terroristas. Isso é uma coisa muito... não foi provado. Porque uma vez um ayatollah disse que se tivesse uma bomba ele atirava em Israel. Mas aquele foi um discurso de raiva. E, na realidade, houve um ataque, foi um caça israelense que largou uma bomba numa unidade fabril que talvez fosse nuclear no Irã. E o Irã é um país que sofre sanções dos Estados Unidos e é muito ruim para o Irã. O Irã está querendo se aproximar e o Trump tem que fazer isso, porque o Trump já não quis aproximação com o Talibã, usando o 11 de setembro como um dogma na política americana, que eu acho que isso é um passado. Não, o 11 de setembro ficou em 11 de setembro. Hoje o mundo mudou. Como Hiroshima e Nagasaki passaram aquele morticínio que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O Japão superou. Os Estados Unidos também tem que superar, se aproximar com o Talibã e terminar com essa guerra que é infindável, que é o Afeganistão. E o Trump tem essa oportunidade com o Irã. Você não concorda com isso? Olha, Chicão, infelizmente não. Porque você vê as coisas chagas do passado. Não, eu já vejo uma chaga assim, do futuro. Eu vou trazer alguns dados que eu acho que favorecem o nosso debate. Acho super importante o teu ponto de vista, né? Tem muita gente pensando assim como tu, mas também há muitas pessoas que discordam desse ponto de vista. Nessa semana, na terça-feira, o Conselheiro de Segurança Nacional, o John Bolton, ele foi demitido pelo presidente Trump. É a terceira pessoa que tenta ficar nesse cargo. Que cargo ele tem? Ele tem o cargo de falar com o mundo inteiro em nome dos Estados Unidos. Tanto que ele esteve no Brasil, logo que o presidente Bolsonaro se elegeu. Ele visitou a casa do presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro. Inclusive, ele tomou um café que o presidente serviu num copo de vidro para ele, comeu um bolo em cima de uma prancha de surf e disse: bem-vindo, eu sou o novo presidente do país, vamos conversar. E ele tinha muito traquejo, mas o Bolton, ele era terminantemente contrário a qualquer negociação com Venezuela, com Irã e também com a Coreia do Norte. O Trump, ele na verdade, ele é um grande marqueteiro político. Ele tem vários assim, valores positivos, tanto que a gente sabe que a economia dos Estados Unidos está muito bem, obrigada, eles estão no pleno emprego, graças a muitas atitudes que o presidente Trump tem feito, inclusive de peitar muito inteligentemente a China. Mas nesse caso, o Trump está querendo focar nas eleições do ano que vem. E ele sabe que ele precisa, para buscar muito desse apoio interno dos americanos, um posicionamento onde ele se coloca como um estadista internacional. Ele tentou isso quando ele tentou se encontrar, por exemplo, com o presidente da Coreia do Norte. Na prática, não deu em nada. Ele se encontrou 3 vezes, disse que está numa boa relação, mas na prática, não deu em nada esses encontros. E ele queria se encontrar, veja bem, com o Talibã na semana do 11 de setembro. Sabe-se também que o Talibã, né, e tentando discutir um processo de paz. Quem conhece o Talibã sabe que não tem discussão. E o Irã está interessado por quê? Porque acabou, ele não tem mais recursos internos, que é um jeito de fazer com que o Irã pare de tentar criar armas químicas. E o que acontece? Na semana próxima, final agora de setembro, o presidente do Irã vai estar em Nova York porque vai ter um grande encontro da ONU. E aí o Trump quer também, de novo, todo um marketing político, todos os holofotes do mundo, para um encontro que seria realmente, assim, muito curioso, do Irã conversando com o presidente americano. Eu realmente sou contra, eu acho que não se conversa com radicais. Eu acho que com radicais tem que se colocar os radicais no seu devido lugar, eles têm que perder muito. Quando eles estão sangrando, quase morrendo, aí a gente senta para conversar e diz o seguinte: vocês vão seguir essa linha. Não tem negociação com quem não tem equilíbrio. E eles não têm equilíbrio para matar a gente do jeito que eles matam. Mas nesse raciocínio não vai terminar nunca. Vai ficar uma guerra eterna. Mas não, aí não fica, Irã não vai tanto abrir. Não fica, que é por isso que a gente tem, por enquanto, paz. A gente tem, por enquanto, paz.
É que a gente tem que fazer exatamente onde, né? Deixa eu só ler a opinião dos telespectadores. A gente quer agradecer sempre a audiência. Famosa também frase nas nossas redes quer sociais. Espaço, prepara-te pra guerra. youtube.com, vou passar a palavra para os meus colegas logo em seguida. youtube.com/TV Pampa. Você vai lá, se inscreve no nosso canal, curte. Toca o sininho da notificação quando nós estivermos ao vivo. Você saberá, muitos já estão aqui, o Cerrado, uma charge com Dilma lambendo as botas do Fidel na Assembleia Legislativa, sugerindo algo do tipo, será que isso aconteceu? A Glaci gostou da explanação da Roberta, a Júlia Pereira disse, esse programa é top, boa noite, um abraço especial ao Gustavo Vitorino, que é um grande comentarista. Já passo para o Gustavo Vitorino, então, que quer se manifestar, e depois para a Ana também. Não, é sobre essa coisa das relações internacionais, sempre vai haver essa tensão entre o Ocidente e o Oriente. Isso é histórico, vem de séculos e séculos. Não acho que um dirigente ou outro dirigente consiga selar a paz. É possível amenizar. E eu concordo com a Roberta, tem um pensamento que diz, se queres paz, prepara-te para a guerra. Vocês podem ter certeza que Estados Unidos e China nunca vão entrar em guerra. Estados Unidos e Rússia nunca vão entrar em guerra. França e Alemanha não vão entrar em guerra, porque eles têm o poder nuclear. Então, assim, essa valentia generalizada, ela invariavelmente é quando alguém consegue se impor. Por exemplo, a Coreia do Norte, que é mais do que a Coreia do Norte já fez, aprontou, aquele baixinho lá, já desafiou o mundo, e ninguém tocou nele porque ele tem armas nucleares desenvolvidas pela China. Então, eu sou partidário dessa tese e concordo com a Roberta. Se queres paz, prepara-te para a guerra. O Irã é uma potência econômica, o Irã é uma potência nuclear. O Irã não tem mísseis balísticos, mas ele já tem a bomba nuclear. Tanto que você pode ver que ali perto, China e Paquistão, por exemplo, um quer comer o fígado do outro. Mas por que eles não se atacam? Porque os dois já têm poder nuclear. Mas o Paquistão é um player, só bem rapidinho, o Paquistão é um player interessante nisso tudo, porque eles têm esse poderio, mas eles não têm interesse nenhum em usar. Eles têm a venda. Quem botar mais dinheiro... E eles são neutros, né? Eles ficam aqui... O Irã, todo o sistema nuclear iraniano vem sendo montado com técnicos paquistaneses. Então, assim, você vê aquela disputa da Caxemira ali, a Índia e o Paquistão estão loucos de vontade de um tirar uma bomba no outro, mas sabe que ninguém ganha. Essa é a guerra que ninguém ganha. Ana... É que eu acho, concordando um pouco com a visão que o Chicão tem, porque a gente traz de uma guerra, porque nós não vemos exatamente a guerra, porque ela não é midiática o suficiente, ela não é interessante. A divulgação, porque se a gente vê a Primavera Árabe, o Oriente Médio, todos esses países que sim tem conflitos, muitos incentivados pelo lado que se apoia. Claro, existem disputas históricas, mas também que são financiados, vamos dizer assim, pelos dois lados, numa briga pequena para ver quem fica com a maior parte. Mas eu digo, hoje, quando a gente fala de uma guerra atômica, quando a gente fala dessas proporções de um explodir o outro, entre aspas, todo mundo poderia explodir todo mundo. Então, acho que é a consciência dos líderes globais, e ainda bem que não temos, assim, vejo quando Donald Trump vai até a Coreia do Norte, quando existe a conversa com a Rússia, essas rusnas que sempre se ameaçam, mas entram numa paz consciente, porque os dois estão ganhando, porque vamos colocar, um manda uma bomba, o outro manda uma bomba, daqui a pouco a gente está explodindo o mundo inteiro, e quem vai sofrer são aqueles pequenos países que às vezes são, o Marconi fala, né, com muita propriedade, esses países neutros que às vezes ficam de toma lá da cá das grandes potências. Muito bem, vamos falar não de um país, mas de uma cidade que sofreu muito, mas que hoje teve uma boa notícia para as famílias de Brumadinho. Exatamente. A Câmara aprovou nesta quinta-feira um projeto que permite que as famílias atingidas pela tragédia de Brumadinho possam agora sim acumular os benefícios sociais, a sua renda e os benefícios emergenciais que foram disponibilizados em função da tragédia. O governo já havia lançado uma medida provisória em março que permitia isso. Porém, o tempo foi passando, ela não foi aprovada, não chegou aí até o Senado e isso acabou caindo. Porém, foi mantida a oferta desses benefícios. O que aconteceu? Inicialmente, essas famílias atingidas pela tragédia de Brumadinho, elas passaram a receber do governo auxílios emergenciais. Só que esses auxílios emergenciais foram
acumulados, foram somados à renda de cada uma dessas famílias, fazendo com que elas passassem do limite necessário para receber outros benefícios, como Bolsa Família, como BPC, e aí você dá R$100 e tira 300, né? É claro que os números são simbólicos aqui, mas é basicamente isso que estava acontecendo. Uma medida que não tinha pé nem cabeça. Oferecer isso como alternativa para pessoas que perderam tudo. Não é pessoas que entrou água em casa. Não. Perderam o rumo da vida, né? Então, familiares, renda, casa, local. Tem uma pesquisa, porque a gente está no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E tem uma pesquisa recente que mostra que na cidade de Brumadinho cresceu muito o número de tentativas de suicídio que as pessoas estão tomando muitos remédios para conseguir superar tudo aquilo, ansiolíticos e tudo mais. Então, olha a tristeza para essas pessoas, é um vazio, é uma coisa que parece que perde sentido. Carla, e a gente vendo as notícias sobre a cidade, porque a cidade ela está com os dias contados, porque eles vivem agora artificialmente de uma renda que é produzida pela empresa causadora. Mas tem período determinado. Tão logo eles passem não cessem essa renda, eles não terão como viver e não há empregos. Então a cidade vai virar fantasma, as pessoas terão que ir embora para procurar sustento, para procurar emprego. Quer dizer, então tu tem o dia do fim, cara. É terrível. É como tu saber que tu tem mais um ano e meio. O comércio, inclusive, teve alta em vendas, né? É uma analogia, né? Teve alta de vendas exatamente porque como as empresas estão injetando dinheiro como indenizações parciais, então eles estão tendo comércio, mas tem dia e hora para acabar. Então, no dia seguinte, como essas pessoas não trabalham, vai virar uma cidade fantasma. Porque nem o emprego resolve, porque você não tem nem como ir atrás de um emprego se você não tem um teto. Né? Se você não adianta, né, entre aspas, a pessoa fica meio perdida, sem saber por onde começar. Por mais que você consiga um emprego ou alguma fonte de renda, o que tem acontecido as pessoas estão vivendo um dia de cada vez. É um cenário pós-apocalíptico. De quem conseguia isso, acumula água, recebeu o benefício, compra tudo de arroz e feijão, mas também não tem onde cozinhar. Mas sabe que saiu hoje um relatório da CPI lá em Minas Gerais que pediu o indiciamento de várias pessoas. É a conclusão da CPI, cara. Eu quero te dizer assim que me debrucei a lei e quanto mais a gente lê, mais se apavora, senhores. É uma coisa assim, a que ponto de descaso das autoridades, a que ponto se faz nesse país, porque tudo vai terminar, cara, tudo vai terminar em laudos falsos que permitiram que não fosse evacuada e continuasse existindo essas barragens. Porque, começando pelo fim, em julho de 2018, o acidente foi em janeiro. Em julho de 2008, houve um fraturamento hidráulico. A partir dali, estava avisado que a qualquer momento, para continuarem, tiveram que usar um laudo falso produzido, e este laudo então permitiu que continuassem todos lá e produzissem essas 270 mortes. O que a CPI fez, então, só para devolver para vocês, o que a CPI fez, ela concluiu os trabalhos dela, mais de 300 páginas do inquérito, mais de 100 depoimentos, estão indiciadas 13 pessoas, entre eles o presidente da própria Vale, engenheiros, diretores, gerentes, geólogos, muita gente importante. Todos, lógico que com mais ou menos importância, que mais ou menos poderiam ter. Tem gente que não teria o poder de gerência, mas isso vai se discutir ao longo de um processo criminal, né? Claro. Quem tinha poder para evitar ou não, mas quem fez alguma coisa. Então são 13 pessoas, 270 mortes, 21 ainda corpos não localizados. Então é terrível, quando a gente lê e quando começa a ler, saber que tudo poderia ter sido evitado. A grande contribuição, cara, depois que aconteceu a tragédia, a Fora é continuar permanentemente buscando a indenização para essas famílias, é o aperfeiçoamento da legislação para que não ocorra uma tragédia exatamente desse mesmo tamanho. Muito bem, Gustavo Vitorino está tão cabisbaixo. Não, eu tô preocupado porque esse vai ser o mês que nós teremos muitas decisões das cortes superiores que vão repercutir no país. A principal delas, o STJ deve julgar a liberdade do Lula e eu quero crer que o Lula vai ser solto antes de sair a sentença, a decisão do recurso no TRF4. O Dr. Leandro Pause prevê para novembro
o julgamento do recurso do Lula no caso do sítio de Atibaia. E pelos cálculos da defesa do Lula e pela manifestação de alguns ministros do STJ, o Lula deve esse mês completar o prazo para ter liberdade. Aquela coisa de sair durante o dia e volta à noite para dormir. Como não tem condição lá, certamente ele vai ser solto, vai ficar solto, enfim. Então essa é uma decisão importante que vai estar dentro dos parâmetros da lei, vamos deixar bem claro, né? Está dentro dos parâmetros da lei, não tem esse componente ilegal. Eu só gostaria de ter o carinho das cortes superiores que tem os advogados do Lula, que conseguem ser julgados um processo atrás do outro no STJ, no STF, quando o cidadão brasileiro comum espera 4, 5, 6 anos para ter o seu caso apreciado. E às vezes é apreciado por um estagiário. Então, assim, além dessa decisão, nós vamos ter algumas outras decisões importantes, como o caso do Zé Dirceu, por exemplo, que deve voltar ao plenário para ser votado. O Zé Dirceu pode voltar a ser preso. Tem também uma pauta interessante esse mês, que é mais um dos processos do Aécio Neves, que deve ser apreciado. E tem também... demorando, né, esse processo do Aécio. Gente, o que o Aécio está fazendo solto? Que é isso? O Aécio tinha que estar em cana há muito tempo já. Muito tempo. Ninguém ouviu aquela gravação? Não tem um promotor, um juiz, ninguém ouviu aquela gravação? E ainda saiu no Senado, inacreditável. Sabia que não ia se eleger para senador, foi para deputado federal, para manter o foro privilegiado. É que a verdade é nua e crua, né? O foro privilegiado hoje é o guarda-chuva da criminalidade do colarinho branco no Brasil. Tem que acabar com isso. Tem gente se candidatando, Marconi, tem gente se candidatando exclusivamente por causa do foro privilegiado. Gasta milhões na campanha para ter foro privilegiado, porque aí ele pode fazer acontecer e é da turma. Não vai dar nada. Falando no Marconi, o Marconi está responsável... Só queria dar uma contribuição na manifestação, porque é uma informação importante processual, é que o juiz do TRF4 hoje aprontou o seu voto, e o trâmite é esse, ele faz o voto, ele manda para o revisor e aí marca a data do julgamento. E como nós prevíamos, o pedido de soltura do Lula pelo 1/6 da pena que chegaria antes do julgamento da segunda possível condenação do Lula. Muito bem, aqui no nosso Facebook, www.facebook.com/atualidadespampa. O nosso abraço para Marlene, para Kátia, para Rosaura. A Rosângela diz que é um desrespeito com o presidente, os cartoons, a autoridade máxima do país. A Roberta Cardoso, eita, Marconi sempre arrebentando. A Fábia gostou do cabelo da Ana. O cabelo da Ana está surtindo muitos comentários. Que é isso, dona Ana? Para minhas redes para saber quem fez. Quem foi o criador. E aqui no WhatsApp, que hoje é de responsabilidade do Marconi. Pois é, aqui também, ó. Boa noite, quero mandar um abraço a todos da bancada, em especial a Ana, que ficou muito top com esse novo corte. É basicamente uma enxurrada de elogios ao novo corte de cabelo da Ana. Da minha frente. Não, todo mundo tá gostando. A nossa ouvinte Wanda disse que quer ouvir mais o Chicão. Adorou o comentário do Chicão, muito quer ouvir mais. Eu queria falar uma coisa que eu acho que é interesse da cidade aqui. Eu tenho um amigo que se dá com todos aqui, com o Vitorino, com o Roxo, com a Magda, com o Roberto, que é o nosso secretário municipal de segurança, que é meu amigo pessoal, o Rafão Oliveira. O Rafão fez um vídeo, que mandou para mim, acho que mandou para vocês também, achei muito legal, uma operação que a polícia da Guarda Municipal fez, cara, nos inferninhos de Porto Alegre. Ali no centro, ali na Doutor Flores, do Salgado Filho. Chicão. Uma vez eu gravei ali para mostrar o outro lado da cidade. É muito interessante. Sabe o que os caras furtam mais ali? Energia. O roubo de energia elétrica é uma coisa incrível. Esse é um crime. Esses inverninhos que a gente muito falou que o Marne frequentava. Tudo. Foi muito legal esse lance do Rafão Oliveira. Com a sua família. Quem falar coisa diferente. Mas que é um inferninho em Puta del Este ou Maldonado. Cara, eu só quis exercer o meu direito. É um inferninho. Cara, eu só quis exercer o meu direito de igualdade, porque quando lhe elogiaram, eu disse que a senhora era casada. E até interpretou mal, era uma brincadeira. Quer fazer aí então
uma justiça. A dona Ana é solteira. Agora pronto. Agora pronto. Agora foi uma Agora foi uma tijolada. Praticamente. Agora deve Isso, dona? Que Aí ele tá se juntando. Ele tá se juntando. Tô somando forças aos solteiros da bancada. Com as tias que querem Tu não conhece a expressão, é pior a emenda que o soneto. É verdade, fica quieto que é melhor. Chicão Tofani, a respeito da Guarda Municipal da capital. Eu vi esse vídeo também. Treinou de 12. Uso de espingarda. Que é um outro 12. tipo de espingarda, já dei tiro de 12. Porque eu fui atiradora anos atrás, muito tempo. A 12, para te acertar na câmera, tu tem que mirar embaixo, porque o soco dela é tão grande que levanta o cabo da espingarda para cima. Então o Rafão fez isso pessoalmente. O Rafão é craque, esse cara aí, viu? Muito bem. Falando em Porto Alegre, a HPS pede socorro. Pois Roberta é. Couto. Aí que tá, Carla. A gente está com uma situação muito triste, porque o HPS, ele nasceu em 1944, ou seja, 75 anos atrás, numa Porto Alegre que tinha 275 mil habitantes, 10 mil veículos e 400 acidentes de trânsito por ano. Hoje, Porto Alegre tem praticamente 1,5 milhão de habitantes, 900 mil veículos e 12 mil acidentes por ano. A vocação do HPS é o atendimento ao trauma, que é uma epidemia global que causa 10% de todas as mortes do mundo, principalmente de jovens. E basta a gente lembrar ou ter, inclusive, casos na família, a gente sabe, o HPS atende igualmente pobres e ricos. Pois eles estão pedindo socorro. O nosso HPS, que atende hoje 4.600 internações em enfermarias, 300 em UTI de adulto, 500 internações na UTI de adulto, 260 internações pediátricas, 2.000 cirurgias e 300 mil atendimentos por ano. Eles estão com problema na estrutura, tem infiltração, o problema nos telhados, é um prédio histórico e a gente sabe que nosso país não está bem, a gente vive numa situação muito delicada economicamente e por isso vai ser lançado nos próximos meses um movimento de revitalização do nosso HPS. A primeira fase vai ser justamente focado nesses aspectos de cuidar do telhado, cuidar dessas infiltrações para melhor receber esse público tão grande. É a fundação do ProHPS, que está liderando esse movimento, e também o trabalho voluntário de preciosas pessoas das mais variadas atividades que estão se juntando para angariar fundos e a gente espera trazer mais notícias sobre isso. Contamos muito com a colaboração da sociedade porto-alegrense, do estado do Rio Grande do Sul, em fortalecer essa corrente de ajuda a um hospital que é fundamental, que ajuda muito nesse primeiro aspecto da vida. O hospital, quando a gente tem um trauma, um acidente, é no HPS que a gente pensa. Então, vamos ajudar quem tanto é herói e nos ajuda. É o pronto-socorro, aquela acidente de trânsito, qualquer coisa assim que realmente a pessoa precisa de um primeiro atendimento de urgência. Ninguém pensa em outro hospital, senão o pronto-socorro. Você sabe que trabalho maravilhoso. Sabe que referência. Pois é, o pronto-socorro é referência em traumatologia. A experiência adquirida pelos médicos ortopedistas, traumatologistas lá, forma alguns dos melhores especialistas do país. E é tipo da coisa, você aprende fazendo, né? Pronto-socorro é... Eles têm um hospital-escola com 70 médicos residentes e também de multiprofissionais. E eles também, Gustavo, eles são... é uma referência no estado de grandes queimadas. Né? Também é outra coisa super delicada. Isso começa a acontecer lá no Hospital Cristo Redentor, que está se transformando uma referência em ortopedia, trauma, ortopedia, na zona norte da cidade. Está indo no caminho do pronto-socorro. Aliás, quero mandar um abraço para o doutor Edilson, ortopedista lá do Cristo Redentor, um craque que muito me ajudou quando minha mãe era viva. Grande abraço, doutor Edilson. Um abraço também para o meu sobrinho, Telzinho, pequenininho, bonito, está na frente da televisão assistindo a tia. Um beijo bem especial, Marcos. Não, é só para complementar, são dois hospitais em referência, que são referência em relação até a um problema que a gente tem muito alto aqui em Porto Alegre, que são
os acidentes de trânsito, né? Que eles acabam fazendo um serviço... É o primeiro lugar que tu pensa em levar. Exatamente, e a gente tem esse problema Só que a gente não se dá né? conta do estado de deteriorização que esse local está para receber essas pessoas que exigem um atendimento muito rápido, muito dinâmico. Então, nós temos heróis, precisamos ajudar esses heróis. Carla, você sabe que eu fiz uma marcação aqui por curiosidade? Nós estamos completando agora aproximadamente 43 minutos de programa. Nós já temos mais de 600 mensagens somente no Facebook. Somente no Facebook? Somente, mais de 600 mensagens. Queria mandar um abraço para a rapaziada do Ibope. Quando quiserem vir acompanhar um programa com audiência, a gente vai receber. E a nossa audiência é maravilhosa no YouTube também. Dá uma passadinha ali no YouTube. Olha, é fantástico. As pessoas se comunicam. Os nossos canais, o Instagram também. Instagram também. Aqui eu tô com o Instagram aberto. Eu tenho um pouco mais de dificuldade de ler o nome das pessoas no Instagram, porque muitas vezes a gente não consegue. É muito rápido. Ele vira muito rápido. Mas aqui o Flávio diz assim, a Ana está muito gata. A Regina, a Ana parece outra pessoa, ficou muito lindo o cabelo dela, valorizou muito o rosto, dando um ar chique, Ana. É Só verdade, que assim, muitas pessoas falaram que é outra pessoa aqui na bancada. Aqui falaram em moderno também. Moderno. Agora assim, não foi comemoração pro Colorado, né? Pois, não né? foi. Eu vou dizer que foi não no foi cabeleireiro tão pra ruim. ver se tirava um pouquinho a tristeza do corpo. Teve gente, né, então, que acabou até comemorando o resultado de 1-0, por incrível que pareça, porque o Internacional, a gente sabe que o jogo da grande final, que vai decidir o título da Copa do Brasil deste ano, vai acontecer no Beira-Rio, na quarta-feira, e muitos esperam que o Internacional faça valer a sua supremacia. No ano, o Internacional só perdeu 2 jogos dentro de casa, então tem esse histórico que favorece, principalmente já tratando da decisão, o placar lá contra o Furacão, né, que a gente brincava, que agora todo mundo já está sabendo quem é o Furacão, que é o Atlético Paranaense, então acabou abrindo o placar, o resultado foi 1-0, num jogo que até foi internacional criticado por algumas escolhas do técnico Odair Hellmann, mas que ainda existe a esperança para reverter o placar dentro de casa. Até essa situação, os torcedores já estão muito ansiosos, hoje abriu o check-in para o pessoal comprar os seus ingressos, começou a comercialização, o site, que é onde começa para os sócios a serem disponibilizados os ingressos, teve muita instabilidade. O Esporte Clube Internacional emitiu uma nota dizendo que não esperava, mas que devido à procura excessiva, claro, todo mundo quer participar desse momento histórico para o clube, o site teve alguns problemas, vai reabrir então o check-in amanhã, às 10 horas da manhã, então o torcedor fique atento. E ele até esclareceu que o Beira-Rio tem em torno de 50 mil lugares disponíveis para comercialização, mas apenas então 43 mil deles pertencem ao Esporte Clube Internacional, sendo que 14 mil já estão reservados para aqueles sócios que já têm o direito, cadeiras reservadas. São modalidades que já garantem, independente se irão ou não até para a final. Mas já foram feitos 17 mil check-ins, então, do que sobrou desse contingente, né? Lembrando que também tem a torcida adversária, o número de crianças que devem ir ao estádio por uma obrigação da CBF. Então, tudo isso está bem destacado lá na nota do Esporte Clube Internacional, que você acessa no www.radiogrenal.com.br para saber mais sobre a comercialização desses ingressos. Então parece que o torcedor vai encher quebra de recorde, provavelmente, porque é uma final histórica para o Colorado. O que você achou do jogo de ontem, Roberto? Não vou torcer para ninguém. Não, o que tinha acontecido? Não vou torcer para ninguém, porque eu acho uma final ruim. Não, eu acho que essa final, a grande final seria Flamengo e Grêmio na Copa do Brasil. Eu acho que os dois times são times médios a nível Brasil. Mas dá para esperar dia 2. Dia 2 tem Flamengo e Grêmio. Mas ontem tu assististe? Assisti, achei que o Internacional se salvou, saiu barato para o Internacional, para ser 2-0. O goleiro Marcelo Lomba fez uma defesa que ele nunca na vida pensou em fazer. E acho que não está parada a ganha para o Internacional, porque um jogo está em aberto. Porque o Internacional pode até ganhar, mas pode dar pênalti. Já sai perdendo de 1-0. Ele tem que fazer 2-1 para levar. 1-1 vai para os pênaltis. E 1-0 vai para os pênaltis, ou melhor, e o Atlético Paranaense já eliminou o Flamengo e o Grêmio nos pênaltis. Então, toda essa euforia pode virar La noite triste, como diz os castelhanos. O que você achou do jogo, Roberta? Fala o esquema tático, você achou que o Inter jogou bem? Olha, eu só posso dizer uma coisa,
que todos os colorados têm que ir quarta-feira, fazer muito barulho, fazer muita festa, entrar em campo junto, entendeu? E ganhar essa taça. Nós vamos ganhar. Agora nós vamos ganhar. Uma conversa dos bastidores. É isso aí. Posso contar uma conversa dos bastidores? É minha e tua? Posso? Tá bom, pode. Meu Deus. Prepara. Não, a Roberta disse assim, melhor eu não assistir. Melhor não assistir porque eu acabo atrapalhando, entendeu? Eu fico perguntando demais, as pessoas estão nervosas, melhor ir pro quadro e não assistir. Na verdade. Só fica na fé, assim, torcendo pra tudo acontecer. Mas... É porque eu acho que eu sou meio pé frio, entendeu? Então eu não assisto. Mas assim, ó, eu tenho quando o Grêmio foi eliminado por esse Atlético Paranaense, o Beira-Rio fez a maior festa. Então eu conclamo os gremistas, metade do Rio Grande do Sul, torcer pro Atlético Paranaense. Isso. Não tem nada a ver com o gaúcho agora. Quando o Grêmio toma um gol, Colorado vibra. Então eles têm que tomar também. Até o Marconi se manifestou. Marconi, o que tu achou? Colorados, é isso aí. Eu isso aqui, o quê? Vamos lá. Eu concordo com a Roberta. Tem que ir a campo todo mundo. eu ainda vou falar do jogo. Agora nós vamos ganhar na Gana. O Puxo quer falar Tá, mas o jogo Vai lá. Tô começando a gostar desse negócio. Mas vamos lá, porque tem muita gente que acompanha realmente. Vamos entender um pouco da mística do futebol. É uma final. Em condições normais, o Internacional é favorito, porque é mais equipe que o Atlético. O 1-0 é uma vantagem muito pequena. O Internacional, até as duas derrotas que o Inter, que a Ana menciona, foram no Campeonato Gaúcho, com times optativos. O Internacional, com esta base... Fora de casa, o Atlético sempre levou gol. Com esta base de equipe, o Internacional não perdeu no Beira-Rio. O que traz, o futebol, o que torna o futebol fantástico é exatamente que o futebol não tem regra. Porque o Internacional está há quase 2 décadas sem ganhar um título nacional e, portanto, isto pesa no momento da decisão, né? Quando a bola começa a não entrar, começa a trazer uma atipicidade para o jogo. Então, será um jogo muito elétrico. Eu acho que o Chicão está correto quando ele diz que não está decidido, mas eu tenho o Internacional como favorito para decisão. E acho o seguinte, não cabe todo mundo dentro do estádio, vão todo mundo na frente do estádio. Então vai ter gente gritando na frente, dentro, fora, todo mundo. Não, eu acho que eu não vou conseguir chegar aqui. Mas é claro, eu não vou poder vir. Não, nem vai olhar o jogo, entendeu? Mas aí, não vai conseguir chegar na não vou conseguir chegar. Ele vai torcer. Esse é o problema. Tá. Deixa eu falar com os senhores e com as senhoras que tanto pediram a reprise do Atualidades Pampa, os melhores momentos. Eles acontecem aos sábados, às 19h30. E eu tenho certeza que no programa de hoje, vai estar cheio de momento especial. Aqui no e-mail, atualidades@pampa.com.br, o Carlos Roberto Prates Thomas intitula o e-mail de Lula livre e diz: fica livre durante 2 meses e volta para a prisão. Vocês têm dúvidas que o TRF4 vai condená-lo? Vão ser umas férias da prisão para depois cumprir outro tanto. Carlos Roberto Prates. E ele é declarado esquerdista e tudo mais. E hoje teve uma de esquerda, não esquerdista. Né? Teve uma questão forte, né, no Supremo com a Dodge, né, Gustavo? A Raquel Dodge fez hoje a sua última sessão no Supremo e falou sobre a importância do Supremo ficar atento aos ataques à democracia, enfim. E foi um discurso retórico. Aí o ministro Celso de Mello, como decano da Corte, também por tradição, fez um discurso também daqueles deles, comprido, chato, não disse nada com coisa nenhuma, mas só consolidou o que já se sabe. Quer dizer, o Brasil tem hoje uma Corte Superior aparelhada, porque está todo mundo preocupado com a democracia, e eu usei uma expressão hoje na Rádio Pampa interessante: democracia é legal quando ela nos serve, quando a democracia serve para outrem, ela não é tão boa. E aí eu lembrei da Margaret Thatcher, de que os regimes socialistas e que aparelham inevitavelmente a máquina pública são maravilhosos enquanto não acaba o dinheiro dos outros. Aí quando eu ouço esses discursos de ataque à democracia, não sei o quê, no primeiro momento eu fico indignado, depois eu começo a achar graça, porque eu vejo que os fundamentos utilizados para esse tipo de discurso são exclusivamente baseados numa retórica, uma retórica populista, e mostra exatamente o quão estivemos e parece que vamos continuar por um bom tempo aparelhados pela esquerda. Eu tenho uma visão mais positivista em relação ao judiciário e saúdo e comemoro que tenhamos um ex-presidente que infringiu as leis preso, que tenhamos mais de 200 presos, que tenhamos esses processos conduzidos por procuradores nomeados por esses próprios presidentes.
Eu lembro que o antecessor, a Raquel Dodge, que foi o Janot, foi nomeado por um governo petista e foi ele que iniciou a condenação do presidente, né? Temos buscado, eu já tinha quantia, mas é um valor tão estratosférico que eu perdi, dos valores que se recuperou, inclusive vindos do exterior, todos através deste modelo, desse sistema, deste judiciário que, embora muito xingado nesta bancada, rejeitou mais de 10 habeas corpus em favor do ex-presidente Lula. Falando ainda sobre futebol, recebo aqui uma informação importante, já que nós estávamos falando de futebol. Hoje o Grêmio e o Inter se classificaram para a final do Campeonato Brasileiro de aspirantes sub-23. Não teve Grenal na Libertadores, nem na Copa do Brasil, mas vai ter no Brasileiro sub-23, que é a base de tudo, não é mesmo, Ayrton Rusch? A gente, hoje nós falávamos isso, a gente chega um pouquinho antes e tem um bate-papo muito gostoso ali, né? As questões, como o futebol mudou. Hoje um jogador, o exterior está nos comprando meninos com 17, 18 anos. E mais, cara, se diz exatamente que o Cebolinha, que é hoje a maior atração do país, aí, ele tem 22 anos, ele precisa ir neste ano, porque o ano que vem ele já terá 23 anos e será considerado velho para padrões europeus e transações em níveis de 50 milhões de euros, alguma coisa assim. E o mais curioso... Olha a precocidade, desculpe, Roberto. Não, e vocês estavam... Inclusive, a gente estava falando nos bastidores que, às vezes, eles são expulsos e continuam ganhando tudo isso. Sim, expulsos de campo, tá? Ela mudou completamente. Olha aqui, ó, a Raíssa... São as aulas de futebol que nós estamos doutrinando a Roberta, estamos oferecendo aulas de futebol. A Raíssa diz o seguinte aqui no Facebook: o Marconi te solta e bota a boca, tu é sensacional, mas está tímido. Beijos da família Jambalaya. Daqui a pouco eu só vi o Marconi dançar Macarena na bancada. Eu preciso fazer uma defesa do Marconi, embora ele não precise e ele mesmo vá fazer. Não vai ajudar, Mania de advogado. todo mundo, né? Não, a dona Ana me xingando, eu vou encerrar aqui minhas manifestações. Não, me defende. Eu encerrei. Depois tem um problema. Eu vou esperar o fim do programa. Me defende que eu gosto. Não, mas ele que pode te, Não, ele tá pedindo. te querer enquanto advogado. Eu quero dizer que os conteúdos do Marconi, eles são totalmente esclarecedores, são condizentes com aquilo que ele pensa, com a sua filosofia e totalmente compreensíveis. Eu não sei o que querem. Querem que ele suba em cima da mesa, que grite, brade. Eu não sei. O que eles querem, Marconi? Eu não sei o que eles querem de ti. Não é comprometido. Só pode fazer isso. Passou. Lá na madrugada e tudo mais, né? Agora não dá ideia. Não dá ideia. Eu dou. Isso é promessa. Isso é promessa. Na interpretação quer dizer que vai, então acontecendo rapidinho. Para. 2 micões hoje. Micões? 2 micões. Uma apresentadora da Globo News, noticiando o 11 de setembro, fez gracinha. Está completando 18 anos, já pode votar e tirar título de eleitor. Fizeram a piada. Apresentadora da Globo News. E aí todo mundo achou graça, engraçadinho. E a outra foi hoje, os discursos para a dona Raquel Dodge, primeira mulher a chefiar o Ministério Público Federal. E aí tiveram que engolir o sapo, porque o doutor Cristiano Caiado de Ascioli disse: puxa vida, fake news do STF. Primeira mulher a chefiar o Ministério Público Federal foi a minha mãe, doutora Helenita Amélia Gonçalves Caiado de Ascioli. Olha. É que eu acho até sobre Acho se que tratando... deveriam ter enfiado um violãozinho bem... no saco e ficado quietos, nossos ilustres milícias, né? Se tornou bem controversa essa situação do fake news, o que é fake news. Eu falo assim, às vezes até uma desinformação, o que é um absurdo para um jornalista, né? Porque quando você traz uma informação assim, quando você tem a responsabilidade de informar bem e de maneira concisa sobre saber o que você fala, o básico, e você traz uma informação equivocada, às vezes é um desconhecimento, você não sabe. Então, o melhor a gente fala assim, né? Como a gente tanto discute. O silêncio também é uma arma, e quando você não sabe, você fica quieto. Só linkando com a manifestação do Vitorino, aquele estagiário que noticiamos, eu não sei quem noticiou na bancada, foi demitido, né? Foi demitido muito corretamente, porque aquilo não foi um erro. Aquilo não foi um erro, né? Aquilo foi um assinte. Porque tem muito mau uso da informação intencional no meio de tudo isso, né? Depende do... Eu já comentei aqui, depende do que você está querendo dizer com aquelas informações. O G1 já passou por isso várias vezes, já foi exposto em diversas ocasiões. Eu nunca vou me esquecer da primeira ação tomada por Donald Trump, quando anunciou
no seu discurso que iria deportar 3 milhões de imigrantes ilegais que tinham envolvimento com a polícia. O G1 lançou a notícia dizendo que Trump anuncia que vai deportar 3 milhões de pessoas. Isso não é erro de informação, isso não é erro de tradução. Se bem que eles já fizeram isso outras vezes quando... É o caça-clique. Se torna interessante, porque, meu Deus, como é que quando Trump e nas letras miúdas do contrato. Quando o Trump se referiu à América Latina dizendo que era um shithole, né? Que é uma expressão idiomática, que não tem uma tradução exata para o português, mas eles fizeram questão de usar de forma extremamente negativa, traduzindo, né, as duas palavras separadas, e não uma expressão só, que é uma expressão feia, mas que eu posso dizer, por exemplo, que o meu quarto hoje, se for olhar lá, tá um shithole. Teve um negócio interessante, um telespectador nosso mandou hoje uma mensagem, foi muito curiosa. Ele pegou a página do UOL de segunda-feira, pegou a página do UOL de terça-feira. Uma página do UOL falava sobre o perigo da CPMF, queria comprometer a economia brasileira, blá, 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 blá. Estava na entrada de dinheiro ali, era uma manchete. CPMF vai comprometer, segundo especialista, blá, 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 manchete. Aí foi demitido o secretário da Receita e o Bolsonaro e o governo disse que não vai ter CPMF nenhuma, que não vai criar imposto nenhum. No outro dia, no mesmo UOL, a página traz o seguinte, CPMF traria não sei quantos bilhões de adicionais que iriam para a escola e para a saúde. E o governo fica sem alternativa. 24 horas, amigo. A mesma notícia mudou de lado, de acordo com o interesse. Então, assim, quando se fala em fake news, a gente tem que considerar também a notícia fabricada, a notícia montada para atingir A, B ou C. Tu tens tanta razão aí nisso, Gustavo, que inclusive sobre esse assunto da CPMF, tem muitos colegas, infelizmente, dizendo ao público que o Guedes continua querendo a CPMF e que o mercado pressiona para a CPMF. Quero deixar muito claro que para o mercado é péssima a CPMF, por isso que inclusive a Bolsa fechou em baixa ontem, fechou em alta hoje, e o dólar tinha subido bastante e hoje baixou. Então, vejam que as pessoas muitas vezes, inclusive, fazem uma sem conhecer o que eles estão trazendo, infelizmente. Deixa eu ajudar. Quer se manifestar? Não, eu só queria dizer porque houve uma dicotomia aí. Primeiro que o presidente honrou a palavra que havia dado que não haveria CPMF. Só também foi se atribuído a que a imprensa estava criando a ideia da CPMF, o que também não era verdade, que o próprio o secretário foi demitido exatamente porque estava pretendendo criar a CPMF. Então não era uma fake news a pretensão de se recriar a CPMF. O que eu falei da ambiguidade é que um dia foi criticada a CPMF e 24 horas depois ela foi elogiada, dizendo que a falta de 300 bilhões oriundos da CPMF faria falta para não sei o quê. No mesmo site, os mesmos editores, a notícia mudou de lado em 24 horas, simplesmente porque hora ela interessava um, hora ela interessava outro. Por isso que a gente fala que às vezes a ausência até de um manual de redação ou até uma conversa um pouco mais abrangente com as pessoas que trabalham nessa redação, porque em diversos momentos nós lemos notícias de um mesmo site que são feitas por muitas pessoas, que às vezes não têm até o mesmo discurso e o mesmo ideal. Então acho que dentro dessa concepção, digo nem ideal, porque o objetivo do jornalismo é trazer a informação, os fatos, com os dois lados da moeda, a não ser quando você lê o jornalismo opinativo, que por óbvio já vai exprimir e já vai trazer uma opinião. Agora, quando a gente fala que o jornalismo factual se traveste no jornalismo opinativo, né? Você dá um fato, dando uma opinião e ainda incentivando, aí você tem um equívoco que deve ser corrigido nas redações. Deixa eu ajudar a Valéria. Ela está perguntando assim, na madrugada é uma reprise, é uma continuação? São as duas coisas. É a reprise que já aconteceu com uma continuação, com uma parte inédita, Valéria. Ela nos assiste através do youtube.com/TV Pampa, lá no nosso canal da TV Pampa. E aí no WhatsApp? Aqui tem muita gente, continuam, né, os elogios ao cabelo da Ana. Não vou dizer mais nada, não vou dizer mais nada. Não ajuda. Mas aqui, o contraponto tem elogios à elegância do Vitorino e do Dr. Ruxo. Tem muita gente elogiando. Eu estava 2 anos esperando o elogio, eu queria te agradecer, Marcos. É muito gentil. Tu me oportunizar esse momento quase que histórico nessa e tem aqui também elogios ao HPS. Muita gente aqui dizendo que quando precisou recebeu atendimento excelente, que inclusive com as dificuldades que são inerentes ao hospital em si. Né? Porque a questão da saúde. Eu tive um ano passado, eu tive uma situação bem complicada com a minha mãe.
E a gente se utilizou de plano de saúde, que também é um ranço que eu tenho, porque a minha mãe pagava um plano Plus, Gold 2.0 e tal, que dava direito ao Wi-Fi dentro do quarto com sacada, ar-condicionado, só que o tratamento que ela precisava fazer, o plano não cobria. Então, sabe, então, olha, mas a senhora tem direito a edredom de 150 fios. Eu disse, mas o que adianta se ela vai morrer sem tratamento? Nós já tratamos disso aqui na bancada e essa máxima não mudou. Se tu quebrou, tu bateu qualquer coisa, vai no pronto-socorro. Esquece tu tem plano, não tem plano. Vai no pronto-socorro, que ali estão... Depois, se for mais complexo, se alguma coisa, eles vão te reencaminhar. Mas começa por ali que tu nunca vai sair Por dali. isso eu peço à bancada e à sociedade do Rio Grande do Sul que fiquem atentos, que quando a gente tiver exatamente o caminho para ajudar esse hospital, vamos todos nos unir para ajudar. Inclusive, eu aproveito, na oportunidade, eu fiz esse agradecimento no rádio, mas faço questão aqui, porque a gente tentou resolver com plano de saúde e com particular e não deu conta. Foram os profissionais do Santa Clara, do Complexo Santa Casa, atendendo pelo SUS, que conseguiram dar a ela ali o devido atendimento de extrema qualidade e com dificuldades que, olha, eu repeti, eu falei para alguns deles, eu disse, eu não sou homem suficiente para trabalhar como vocês trabalham, aguentando e aturando coisas, tendo que decidir quem tem um problema mais grave ali. Não é uma vida fácil, Marconi. Mas também não é uma vida fácil nossa com relação aos telespectadores aqui no Facebook. Óbvio que tem cada mensagem. A Nara disse o seguinte... Roberta, já que tu é pé frio, tu tem que ir pro estádio. Essa é gremista de carteirinha. Ana, dá uma aliviada aí, por favor. Vamos aliviar as tensões e até trazendo aqui as mensagens dos nossos telespectadores. Agradecer demais o pessoal que mandou as mensagens no WhatsApp, no nosso Instagram, atualidades.pampa, no nosso Facebook, no nosso YouTube. Gente, muito obrigada. E lembrar que a revitalização no look, porque vocês pediam para mim tirar a franja. Então, quem me convenceu foi o Renato, lá da Mara, da Estética Mara. Eles me trataram com todo carinho, porque não foi um momento fácil, confesso para vocês. Foi doloroso abandonar a minha franja, mas como, né, o Vitor me falou, são muitas informações que chegam até você e o nosso rosto, quanto mais limpo, melhor. Isso se trata também de visagismo, que eles são especialistas lá, então entre nas minhas redes sociais ou até na da Estética Mara, para você saber mais sobre isso. Visagismo é quando eles têm a ideia de como a pessoa vai ficar depois da mudança. E você não quer aceitar. Eu não queria aceitar, foi dolorido. Não era isso. Eu só queria, ainda sobre o comentário da telespectadora, brincando, eu ainda não sei se eu sou pé frio, porque eu nunca fui no Beira-Rio. Eu nunca entrei no estádio. Ela tem medo. Não testa a quarta, Roberta. Não, quarta eu vou estar trabalhando aqui com muito orgulho. É um bom dia para estreia quarta-feira. A Vitória vai dizer, vai, Roberta. Eu nunca fui. Roberta. Nunca fui. Gustavo. Eu quero mandar um abraço aqui e transmitir uma bronca do meu amigo Paulo Plante, que lá da Gola, que está com a coleção já de verão na ponta do prelo, à disposição das pessoas, aguardando lá. Gola, para quem não sabe, veste as minhas camisas. Essa aqui é uma... Linda. Tem um nome. Tem um nome essas camisas, enfim. Mas o Paulo Plete que veste as minhas camisas e que está com uma promoção a coleção verão já. Você vai ter que marcar essa nossa ida. Pois é, o Paulo falou, olha, as meninas, traz as meninas aqui que eu quero botar uma camisa em cada uma das meninas. Mas difícil é fazer as meninas ter tempo, né? Porque todo mundo aqui tem a agenda... cheia. Uma agenda comprometida. Mas a gente dá um jeito, pode ter certeza. Isso. Olha aqui, Vitorino, passamos de 1.100 comentários no Facebook. Tu estás acompanhando? Pois é, e eu estava acompanhando aqui, foram 2.615 no Instagram. Tudo isso. 2.615. É aquele número que dá no cantinho, né? Do Instagram. Comentários. Não, no Instagram não. Naquele negócio do YouTube que passa, passa ao vivo. Tá. Então no youtube.com/TV Pampa. Eu ainda estou meio atrapalhado nesse negócio. Tudo bem, chega lá. É que a internet chegou agora. Eu sou do tempo do iogurte, aquele da negócio máquina de escrever. Não, do iogurte, como é? O iogurte, aquele que tinha que... Eu sou do tempo mandar daquele, Qual é o iogurte? Orkut. Ai, do Orkut. Eu juro que eu entendi. Eu sou do tempo do iogurte. Eu também. Mas aquele negócio. Não, eu sou do tempo. Esse não é de vocês. Esse é só dos idosos aqui. Do
O ICQ. Idoso não, senhor. O senhor Não, respeito. eu peguei o final da era do ICQ. Eu não usei Que isso. é isso? Nem lembro. Olha, Não, eu tenho antes uma- do final ICQ dessa tinha era. o Mirk ainda. Tinha... Eu peguei. Ah, mas ele é muito Quem é que tecnológico, pegou o deve ser. 198, hein? Não, Quem é que troços. pegou o 198? Era o Não, 198? 138. 138. Quem Ah, é mas que pegou o sabe tudo, 138? Eu trabalho com comunicação, tem que estar por meu dentro. Deus do céu. O 138 rendia, que eu vou dizer uma O que é coisa. isso? Churras Explica o que é um O 38. que é um 138 era um serviço Você de quer que- teleamigos. você quer que ele conte tinha. mesmo? Quer que ele conte? Era um chat, só que por telefone. E E era, aí, era assim, ó. pensa Era nas assim. taxas Deixa do eu explicar, telefone. existiam táticas, Roberto. Era um, tu ligava pro Ele 38, entende. tu não sabia quem ia atender do outro lado. lado, é. E aí, tu ligava também e ia entrando pessoas. Daqui a pouco, 4, 5 pessoas estavam conversando, mas eu e tu conseguimos ter uma linguagem Privado, comum. privado. Aí a gente se dava os telefones privados e fugia da linha e ia pro privado. as empresas, Era assim. elas transformaram Foi o em primeiro. serviço Quanto a linha tempo faz cruzada. isso? Isso Mais ou faz menos. muito. Isso era fim dos cruzada. 80. acho, Não, fim dos anos começou 80. muito legal, depois virou sacanagem oral, né? É que, meu tinha Deus. linha cruzada naquela época, e eles transformaram em serviço, linha cruzada. E depois Pode até ser tão tentou, antigo não, assim. nos anos 2000 tentou, né, com outros serviços fazer A internet mesma, mas só que chegou aqui em as 94. contas não ajudaram muito. Em Eram 94 a outras as internet redes. chegou aqui. Olha, eu tenho esse uma serviço é mais notícia antigo. que eu Hoje trouxe tem até Tinder, né? exatamente. Hoje tem até Tinder. Tinder, eu sou do tempo que Tinder era aquele ovinho que vinha É no o carrinho dele. Mas tem esse Tinder também, né? Isso é Kinder. Kinder. O Tinder é pra namorar. Tinder é tipo Tinder é Pokémon pra Go. engordar. Kinder. Cara, tem que É. deixar claro que o Tinder é pra gente solteira, cara. Não, o Tinder pode é- se meter casado lá no meio. Mas eu vou Pode te se dizer que meter- tem casado no meio Tem do muito Tinder. jeito, tem muito É, jeito. acaso, o doutor... E o ovinho é o quê? O senhor tá fiscalizando. É verdade. O Tinder, O ele é ovinho é o tipo quê? E o Que outro- ovinho? O Kinder. Ovinho. Kinder Ovo. Sim, então esse é pros casados, pros Isso. solteiros é o É Tinder. o Tinder. Muito bem. Não, já tem separado. casamentos de Tinder agora. A gente Eu- já fala de uma outra etapa, já estão casando. As pessoas Às vezes tem conheceram guria ali. passando assim, encontra o cunhado no Tinder. Fala aquele print. É o rolo. Aquele constrangimento, velho. Aquele constrangimento. Eu separei uma notícia bem importante que eu pensei na Roberta e no Marconi tem tratado bastante desse assunto. Quase 10 milhões de brasileiros vão usar o FGTS para pagar dívidas. É a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, foi divulgada nesta quinta-feira. O número é 9,7 milhões de brasileiros, 38% devem usar então o saque do FGTS para quitar todas ou pelo menos parte das dívidas. A maior parte dos endividados vai pagar o que primeiro? Cartão de crédito, 42%. Contas atrasadas de telefone, 20%. Contas de luz, 18%. Água, 16%. Empréstimos bancários, 16%. E empréstimos com parentes ou amigos, 18%. Essa é para matar, né? Carla, 16%. Mas que legal, seguindo hein? Que legal. essas tuas informações, é importante complementá-las dizendo o seguinte, que 37% das dívidas das pessoas que estão com o nome sujo é de até R$500. Então, veja que realmente esses R$500 vão facilitar muito a vida das pessoas. E 70% das dívidas das pessoas, o teto de 70% das dívidas dos brasileiros é até R$2.500. Então, se tu tens esses R$500, é algo, já é alguma coisa para tu sentar na frente aonde tu deve e começar a renegociar. Então, de fato, esse valor ajuda sim, porque muitas pessoas dizem, mas é só R$500, ajuda muito. Ajuda Tem muito. muita gente. E tem Agora, gente que R$500 paga a conta. E outra coisa quero importante, em 2017, as pessoas, quando tiveram acesso ao primeiro saque de FGTS, foi feito um estudo e se analisou que essas pessoas foram ali consumir. E dessa vez, pelo fato do governo estar anunciando com antecedência essa modalidade e trazendo várias informações a público, as pessoas estão tendo tempo de pensar exatamente o que fazer com o dinheiro, que é bom lembrar, se rende bem ou mal, é uma questão de que era um dinheiro como uma reserva e que vai ser retirado. Então, é importante as pessoas perceberem que, no momento que o governo oferece maior informação e mais tempo de pensar, as pessoas param e pensam. Então, o dinheiro precisa disso, precisa dessa questão de fazer uma análise, A partir do avaliar ano com que vem, calma. Roberta, vai ser o 14º salário. Exato. Vai ser programado.
O Ruschel ia repercutir Eu só quero repercutir essa questão, que são 2 pontos que para mim são importantes. Primeiro, isso que está dizendo, por ter a certeza da regularidade, tirou a ansiedade. Porque quando é um dinheiro, tu vai lá e aquilo é um dinheiro. No momento que ele será regular, tu consegue fazer a previsão. Mas eu consegui ver surgir um outro grupo, cara, que me deixou muito feliz. São as pessoas que felizmente não precisam e disseram assim, não. Como eu não preciso, eu não vou pegar, vou deixar lá, porque o objetivo inicial, nós não podemos perder o objetivo inicial do Fundo de Garantia, é para quando tu tiver uma demissão num momento inesperado te socorrer. Aí é que vem. Nesse caso, seria muito importante se as pessoas também percebessem que se é para deixar o dinheiro parado lá, aí vale a pena retirar esse valor e ter muita disciplina, esquecer esse dinheirinho, mas colocar num outro investimento que tu controle. Porque se tu deixares isso parado, não vai render tanto quanto pode render se tu conversares com o teu gerente, organizar as tuas finanças e deixar num investimento que vai dar uma rentabilidade maior. Mas aí é que vem. A pessoa precisa ter essa disciplina de saber que tem dinheiro e não vai gastar. Como? Faz uma série de coisas. Quer um exemplo? Sai de casa sem cartão de crédito. Leva dinheiro vivo. Ou te organiza, vou dizer assim, olha, eu vou sair, eu vou olhar, mas eu vou pensar antes de comprar. Com 500 pila. Pensar antes de Tu entendeu, Carla? Sai de casa sem cartão de crédito, cara. Eu quero ver a Carla aí pro shopping eu acho que eu vou deixar lá o meu fundo de garantias. Eu acho que eu não vou pegar, entendeu? Com 500 pila, vai pro boteco e enche o Não. Aí é que vem. Eu só quero lembrar o seguinte, que isso que o Gustavo está trazendo, muita gente pensa isso. Pô, é só 500. E tem um estudo que prova pequenas doses. Mas inconstância é que faz muitas vezes tu guardar um bom dinheiro a longo prazo. Mas sabe então, todo dinheirinho, R$1, guarda. O governo também fez isso para que as pessoas também coloquem esse dinheiro na economia. Para que as pessoas, para gastar, para consumir, para girar a roda. Se for para tirar e investir, eu prefiro não tirar, porque agora o fundo de garantia está remunerando melhor que a poupança. Eu conversei com algumas pessoas. Essa modificação que eles fizeram está remunerando melhor que a poupança. Eu conversei com algumas pessoas sobre isso e 2 pontos me chamaram a atenção. Um não tem até nenhum a ver com valores. É uma reclamação constante de pessoas que acabam constantemente estando envolvidas com o nome em serviço de proteção ao crédito, Serasa. É uma reclamação de que para botar, as instituições botam teu nome no dia seguinte. Mas para retirar, você paga e vai o papel não sei para quem, demora e tal. E às vezes você já está pago, perde a condição de alugar uma casa porque o seu nome está ainda comprometido. As pessoas não conseguem entender porque ninguém dessas instituições dá uma resposta óbvia de por quê. Que para botar teu nome no dia seguinte, mas para retirar é uma novela. Sabe como é que a gente resolve isso, Rafael? É como... Rafael, sabe como é que a gente resolve isso? Quem está se sentindo lesado, entra na justiça e o juiz faz favor de fazer uma multa bem forte para essas instituições. Vai ver como eles naturalmente vão começar a melhorar. Eu concordo contigo, mas eu me permito me colocar do lado... Porque às vezes é um aluguel. Olha, por retaliação. Porque às vezes, em alguns casos, na maioria deles, assim, você quer um aluguel, você precisa se mudar e esse processo precisa ser da noite para o dia. São cartões, por exemplo, de supermercados que fazem essa análise e você está precisando, sabe? A gente às vezes tende a falar para uma realidade que parece estar um pouco mais confortável do que a imensa maioria das pessoas que está passando uma dificuldade. É justamente porque precisa não consegue ir ao supermercado. E a vida está cara, farmácia. A vida tá cara, você não faz ideia quanto tá uma cerveja no boteco de madrugada aí. Dobra de preço. É um absurdo. Você não tá conseguindo mais não, tá caro. O boteco... Olha aqui, ó, a Carla, deixa eu dar uma corneteada no negócio aqui que foi divertido. Cariacica é o segundo município mais importante do estado do Espírito Santo. E no final de semana teve uma eleição para o diretório municipal do PT. Na hora de abrir as urnas tinha mais voto que eleitor. O Paulo meu deu uma briga, anularam, se desentenderam. O diretório regional lá pediu satisfações, vai ter outra eleição. Mas o que foi engraçado foi. E como é que foi a eleição que teve um voto a mais também? Que foi teve uma eleição do Senado. Foi do Senado. No Senado. Foram vídeos inconclusivos. Gente, que é voto eletrônico. FBI envolvido e até hoje ninguém sabe o que é. Descobriu. Gente, e é voto eletrônico do Senado. Como é que eles conseguiram? Olha a vigarice. Muito. Ô, Chicão.
Se assustou. Opa, presente. Fala, querida. Não, fala tu. Qualquer assunto eu domino, qualquer coisa. Então traz um assunto. Não, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que... Tá tudo Não, ótimo. esse Chicão, Traz o olha, teu charme, demais. Olha, Dá tua demais. opinião. O quê? A Maria Helena charmosa. Aveline diz que testa bonita, Ana. Não usa mais franja, ainda mais comprida, faz mal aos olhos. Antes alguma coisa bonita, né, que você já testa, do que eu ressaltar algo que não é tão agradável. Obrigada. Na muito verdade, obrigada. ela tá elogiando porque ela não brincadeira, conhecia, né? Tua testa, Muitas porque ela sempre pessoas, né, tapada. até falavam, tu tem testa grande, é por isso que tu usa franja. Eu falei, não, gente, eu gostava. Agora, sabe o que mesmo. surpreende a Ana? A Ana surpreende que a Ana, ela é um camaleão. Que nem uma vez o Carlos Gerbasi, que inventou o personagem baseado em mim, do surfista calhorda, na década de 70, porque eu tinha uma Paraty e botava uma pranchista. Ela ia para Torres, no Mambitu, para ganhar uma gata loira ali, cabelo encaracolado. E não surfava nada. Não, era surfista, não surfava nada. E ele disse que nós vamos ter que fazer um curta sobre a tua vida chamado Camaleão. E a Ana é o camaleão. Porque a Ana troca Eu não o cabelo surfo também. toda semana e fica outra personagem. Outra É que mulher. cabelo muda. Isso, ela é uma mulher 3 em 1. O cara casa com ela, tem 3 mulheres. Digo que mulher Apresentador mil. de televisão, São mil. a namorada, a amante, tudo que rola junto. Eu acho maravilhosa, eu sou fã da Ana. Ele tava quieto. Ele tava quieto. Minhas tias Mas a mancha todo mundo quer ser. Não, minhas tias falaram com vocês, porque vocês estão querendo me arranjar incomodação, isso sim. Não acredito que alguém da bancada tenha amante, não pode. Não, Tem que essa bancada é uma bancada de moral. Seriedade. moral. Mas... Ruxão, hein? Não, Ruxa, não me ajuda de novo, Chico. Puxa o único progressista. Tô de tentando esquerda arrumar pode minha ter. vida, não me ajuda. Essa bancada só Mas tem quero cara lembrar top que para aqui, ter uma Ruxa, amante- Vitorino, Rafael, olha aí. Para se ter O uma Rafael tem um amante- ensaio na internet, está dando o que falar, não foi o meu. é verdade. Eu não sei, peraí, eu não sei, peraí. Né? O meu, quando eu lancei, Diz todo assim, ó, mundo me ajuda. falou mal Chicão, também. Me ama entende? menos, Chicão. O Chicão, ele... Me cuida, me ajuda menos. O Marconi, o Chicão dá umas ajudas pra Mas gente. vale pra todo mundo. Teve uns que outros que disseram que as minhas fotos tinham que estar no Globo Rural. Agora eu queria que dissesse a mesma coisa pro Rafael Marconi. Não disseram. E foram colega meu ainda. Eu fiquei muito magoado com aquilo e perdi uma namorada. Perdeu. Perdi. Na real, descontei a Quis lembrar promissória. que é uma hierarquia. Eu tô que nem o Ruxo. Ele desconta a promissória, não perde a namorada. É tanta namorada que perde, que não sabe onde deixa. Eu não quis explicar a tecnicidade da coisa. Para ter uma amante, há que se ter uma titular. Não, mas tem... É condição é técnica. Não, a tua titular pode ser a tua amante. Nós temos um colega de televisão. Vai para os melhores momentos. Mas o Para Marconi tudo. tá em grande fase, hein? Marconi. O Marconi tá em grande fase. Por favor, pessoal. Tem um amigo de Silêncio, televisão que essa é silêncio, importante. Silêncio. Marconi. O quê? Ah, Repete, Marconi. Repete que ninguém One more acreditou. time. dá, deixa. Não, olha na câmera 2, faz aquele olhar. Faz o olhar na Eu vou até câmera 2. corrigir. porque, Para na se verdade, ter uma amante, é preciso se ter a Vai, titular. Carlos. eu tinha dito que a tua titular pode ser amante, mas eu vou corrigir. A tua titular deve ser a tua amante. Vai, Rafael. É um amigo nosso, Rafael. Rafael, Por aqui encerrei. É um tarado. Rafael, Rafael, tem um amigo nosso Alguém que com tem um programa de relacionamento televisão, um outro canal, é muito amigo do Ruxo, esse amigo, que ele consegue ter a amante mais velha que a mulher. Como é que é? Esse cara Alguém todo mais mundo sabe quem é. experiente. Alguém É mais amigo do Ruxo, experiente, ó. gosta de jogar futebol, não vou citar o nome dele. É um apresentador de TV, de O futebol. Chicão é um delivery. O Chicão assim, ó. O Chicão, na hora de tu ajudar as pessoas, tu tá Mas não sempre é, o cara batendo consegue o Chicão. máximo, a amante mais velha que a mulher. Ué, mas a pessoa não Que pode normalmente passar. a amante é a Cara, garotinha. dá pra desligar o meu microfone aqui? Mas o que é? Ô, Chicão, É o para de momento, falar. é o momento Normalmente, Macron. a amante é mais velha. Momento. Quem é que acordou o Chicão? Ele tava tão Não, bom. mas no momento Macron surgiram algumas piadinhas muito boas, né? Do tipo assim, o Bolsonaro é uma belezura, né? Uma coisa linda. O Paulo Guedes também é uma belezura pra estar falando Vocês das são mulheres muito dos bonitos, outros. Mas sabe que hoje apareceu uma foto da esposa do Macron, ela com a filha, né? E a filha é muito parecida com ela. E a filha se manifestou, que achou grosseria, coisa ela é tal. bonita? Feia também.
Está acontecendo uma coisa nos Estados Unidos, mudando completamente de assunto, que tem deixado os médicos intrigados e a sociedade também. É uma misteriosa doença ligada aos cigarros eletrônicos. Virou febre nos Estados Unidos. O estado de Michigan já proibiu. Sim, porque a qualquer momento 7 pessoas já morreram. 7 pessoas já morreram. Essa doença misteriosa. Que parece pneumonia. Parece, aí infecção, tem uma menina que foi internada, uma menina jovem, a única coisa que eles sabiam é que ela, né, tinha esse cigarro e usava a nicotina e também a substância da maconha, né? E aí ela foi tratada como pneumonia, não melhorou, daí ela teve que ser entubada, não melhorava, eles foram investigando e chegaram à conclusão que tudo vinha desse cigarro eletrônico e muitas pessoas estão sentindo exatamente, tosse, dor no peito, são sintomas muito parecidos com a pneumonia, mas não é uma pneumonia. Eles estão tentando descobrir qual é o componente químico desse cigarro que provoca uma irritação na mucosa, vira inflamação, a pessoa morre em 10 dias. Meu Deus. É um horror. Parece um resfriado que vira uma pneumonia e o cara morre, é um negócio devastador. Eles chegaram à conclusão que é um dos componentes químicos que emula, né? É porque ele não tem nem nicotina nem alcatrão. Não tem nicotina. E as pessoas que morreram, todas elas usavam substâncias diferentes no cigarro. Olha aqui, diariamente cigarros eletrônicos com nicotina e THC. Carla, deixa eu dar uma contribuição para o tema. A questão, eu ouvi falando um médico, mas acho que a matéria é incipiente, não se pode ser definitiva em nada. Que não seria o cigarro, estaria se comprando uma substância. E, vamos dizer assim, num mercado paralelo, até nisso, né? Não seria a oficial. Entendi. Estaria se vendendo uma substância e esta substância que estaria causando isso tudo, especialmente nos Estados Unidos. É interessante, porque assim, o fabricante vende o produto tipo original de fábrica para repor, que é o fuminho e tal. E parece que é caro. Então alguém estaria comprando pela metade do preço similar que faz a mesma coisa. E esse similar parece que... É como se fosse um palheiro, né? Você compra tudo separado, você monta e fuma. No caso, esse mecânico funciona da mesma maneira e também tem a mania, né, que acontece de saborizar, de trazer, né, um efeito, às vezes, um pouco mais agressivo, a quantidade, né, que está sendo... Então, é isso que eles estão estudando. É um narguilé portátil. No popular, botaram uma maconha nesse história. No popular. Não, mas esse do caso que a Carla está trazendo, no popular... Mas aí é que tá. As 7 pessoas, nenhuma delas usava as mesmas substâncias. Então, isso é que eles estão estranhando. Porque se fossem as mesmas pessoas que compraram esse produto, que é mais barato no mercado e, entre aspas, faz mais sucesso pelo seu valor, mas não é isso. Todos eles usavam substâncias diferentes, incluindo, né, o uso ou não da maconha. Até alguns não utilizaram, eles não especificaram, mas até perguntaram e a pessoa disse que não só usava mesmo fumo. E muitos americanos passaram a utilizar, só trocaram a mídia, entre aspas, só trocaram a logística, porque eles continuam colocando tabaco no aparelho em si, porque virou, de novo, entra a rede social, né? Virou uma onda de artista, cantor e tal, ator, foto porque dá para fumar nos ambientes, isso aí dá para fumar nos ambientes. Virou alguma coisa super cool. Virou cool. E disseram que era menos prejudicial à saúde, a princípio, mas o que a gente está vendo que talvez não seja. Atletas que tinham contratos, então, com essas empresas, justamente as assessorias de comunicação e os empresários correram no momento em que começaram não só esses sintomas, mas que se provou que também era prejudicial à saúde, principalmente a capacidade respiratória. Então vocês veem a piada, né, da situação, onde a gente tem um atleta que precisa do seu condicionamento físico fazendo a propaganda de algo que tira a capacidade respiratória e o fôlego das pessoas para praticar esportes. Então, assim, né, foi complicada a situação. Muito bem. Alguém quer mandar beijo? Abraço? Eu queria que ia para Bento Gonçalves. De Bento Gonçalves? Mandar para o pessoal de Bento Gonçalves, um casal que nos assiste lá. Que está aqui. A dona Ivete e o seu Clemir Moraes, os pais da dona Juliana Moraes, que nos assistem lá em Bento Gonçalves. Queria mandar um grande abraço para vocês. Obrigado pela audiência e pelas palavras de carinho para com os componentes dessa bancada. Certo? Obrigada também para aqueles que nos assistem aos sábados, porque tem os melhores momentos do Atualidades Pampa às 19h30. Ruschel? Não, só queria complementar uma informação que nós demos ontem também na segunda edição.
E aí eu agora tive detalhes, que é o caso dos passaportes do Assis e do Ronaldinho. Efetivamente foi condicionado ao pagamento, o pagamento foi feito e os passaportes então serão entregues na próxima semana. Só relembrando, ele foi nomeado embaixador, né, o Ronaldinho, para representar o Brasil no exterior, mas os passaportes estavam retidos por uma dívida aqui no Rio Grande do Sul em relação ao famoso trabalho. Sabia, Rúgio, que o Ronaldinho Gaúcho é o rosto mais conhecido de brasileiro no exterior? Amanhã, tá? Pode ser? A gente continua esse bate-papo. Porque o nosso passaporte acabou. Eu venho. Amanhã estarei no comando do Atualidades Pampa, mais um dia nesta sexta-feira. E agradeço a companhia de vocês durante todo o nosso programa. Uma boa noite. Vão dormir que tá muito tarde. Beijo e até amanhã. Tchau, tchau.